Então nós vamos voltar com a série de exposições em Apocalipse. Vamos abrir no capítulo 11, Apocalipse capítulo 11. Vamos fazer a leitura dos versos 14 em diante. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos pobres, e para destruires os que destroem a terra. Verso 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Até aí, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, graça gloriosa e abundante, tão urgente, tão necessária em nossos dias. Tem compaixão de nós, Filho do homem, Filho de Deus. Tem misericórdia das nossas fraquezas e dos nossos pecados. Somos tão insuficientes para essas coisas, tão miseráveis, tão pecadores. Por que não te servimos da maneira a qual o Senhor é digno? Por que não estamos cheios de entusiasmo e alegria diante do santo culto, do santo Deus, das santas, sagradas Escrituras? Ó Senhor, dá-nos um senso da urgência de te temer, de te servir, porque já é chegada a última hora. Traz temor e tremor desse salão, para que teu reino avance, para que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é a 16ª mensagem da série de Apocalipse. O tema da minha mensagem de hoje é a última trombeta, a 7ª trombeta, o fim. Como eu sempre peço nas exposições de Apocalipse, temor, reverência e atenção, porque essas palavras são sagradas, saíram da boca do Altíssimo. Não é só um sermão retórico. Ao longo dos anos, meu irmão, a sociedade sempre correu atrás de alguém que pudesse prever ou adivinhar o futuro. E ao longo das eras, muitos gurus e profetas se levantaram na tentativa de prever o futuro. Talvez o mais famoso deles foi Nostradamus. Tanto é que essas casas de adivinhação, leitura da mão, da sorte, tarô, búzios, cartas, astrologia, são requisitadas grandemente, porque as pessoas querem saber o seu futuro. Entretanto, é óbvio que nenhuma dessas instituições, pessoas, tem essa capacidade. Só uma instituição que tem em mãos o poder de prever o futuro sou eu e você, é a igreja. Quando abrimos esse livro dos 63 que tem, dos tantos que falam sobre isso, Apocalipse talvez é o que mais prediz o futuro. Aqui estão as previsões para o futuro.
Não é uma mensagem para só massagear o seu ego, ou uma mensagem retórica. Aqui estão profecias, quer o homem creia ou não, quer as religiões aceitem ou não, que irão acontecer e afetarão toda a humanidade. Está aqui diante de você. Esse livro que está na sua mão carrega profecias que vão acontecer com todo o espaço, todo o cosmos, todas as nações da terra. Está nas suas mãos. E as palavras que nós vamos ler aqui, elas irão acontecer. Elas irão acontecer. Não deveríamos nós fixar os nossos olhos e construir nossas vidas em tudo que aqui está escrito. Não há sentido viver uma vida ou edificá-la a parte de tão elevada verdade. Está aqui. Podemos prever o futuro. Sabemos o que vai acontecer no capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e até o 22 de Apocalipse. Então, se eu tenho o privilégio de alcançar aquilo que milhares e milhões ao longo das eras não conseguiram, se eu tenho o privilégio de prever o futuro, por que então não me adaptar a ele? Não conformar a minha vida, se aqui está escrito o que vai acontecer? Seria uma incoerência, uma insensatez, eu viver de forma contrária aquilo que a mim foi revelado no tocante ao futuro. E é isso que Apocalipse 11, 14 ao 19 vai dizer. Querida igreja, o fim está chegando. O fim não é uma utopia. Esse mundo não se autossustenta, ele não vai durar para sempre. Um dia todo mal será julgado, e todo bem será recompensado. Um dia Cristo retornará. Escute, esse dia está mais próximo do que imaginamos. Quando vemos, por exemplo, o cenário, os acontecimentos do Brasil, principalmente os últimos, envolvendo cenário político, é aterrorizante. As manobras que estão acontecendo. Então você fica com um sentimento de frustração e um arrepio do que está por vir. Mas ao mesmo tempo, isso leva a um sentimento de euforia, de dizer, meu Deus do céu, o fim está chegando. Isso é cumprimento das profecias. O cenário está sendo montado, o palco está sendo feito para a última peça, o último ato. Então quando eu olho para isso, eu não consigo desassociar isso da profecia. As nações conspirando, se juntando, ideologia se formando, um cenário propício para um governo anticristão. Jesus está voltando. Se prepare. Na última mensagem do capítulo 11 que nós tratamos, nós entramos na última semana de Daniel, se você se lembrar. Nesse tempo, lá do capítulo 11, as duas testemunhas profetizarão 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. É a primeira metade da última semana de Daniel. Isso está no verso 3, Apocalipse 11, 3. Nós já estamos nessa última semana. Esse é o tempo destinado à igreja, destinado à pregação do evangelho, ao avanço do reino, às missões transculturais. No verso 7 de Apocalipse 11, concluído o tempo da pregação da igreja, a besta se levanta para matar as duas testemunhas. Dá-se início então à última metade da última semana, um período destinado à grande tribulação. É nesse tempo, na última metade da última semana, na grande tribulação, que aparece, que entra em cena o anticristo, que persegue,
tortura e martiriza a igreja. Notem, o período das testemunhas é de 1260 dias. O período da besta é 3 dias e meio. Ambos são para dizer metade de 7. Mas é que o período da besta foi abreviado, senão nenhuma carne se salvaria. Jesus disse em Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? A última metade da última semana, a grande tribulação, o período do anticristo. Nenhuma carne, nem os escolhidos. As 2 testemunhas são mortas pela besta, e elas ressuscitam. Apocalipse 11, 11. Ocorre então aqui nesse tempo a ressurreição da igreja, no final da grande tribulação. Nós temos a ressurreição da igreja. Depois de mortas, ressuscitadas, as 2 testemunhas são levadas para o céu. Apocalipse 11, verso 12. Acontece então o arrebatamento da igreja. Ele se dá no final da grande tribulação e não antes dela. A igreja passa pela grande tribulação, é martirizada na grande tribulação, é perseguida na grande tribulação pelo anticristo, e no final da grande tribulação ocorre a ressurreição dos mortos. A igreja ressuscita primeiro, e os vivos que estiverem aqui, crentes em Jesus, serão arrebatados. Isso tudo, que vai do capítulo 10 ao 11, foi um interlúdio. O 7º selo abre e dá-se início às 7 trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, quarta, quinta, sexta trombeta. Da 6ª para a 7ª temos um interlúdio, um intervalo. Parece que João para e não vai direto para a 7ª trombeta. Ele para o intervalo, para tratar do quê? Do cavaleiro com o livrinho na mão, das 2 testemunhas. Esse interlúdio entre a 6ª e a 7ª, por que ele ocorre? É o tempo do cavalo branco, das 2 testemunhas, do livrinho. É necessário que profetize 1260 dias. É o tempo da expansão, da pregação do evangelho. Eu dei um nome para esse interlúdio, entre a 6ª e a 7ª trombeta. É a misericórdia. Esperando que povos, tribos, línguas se convertam, para que antes de soar a 7ª trombeta. Interlúdio. Entretanto, terminado o interlúdio, vem então, é chegado então, o último ai. Apocalipse 11, verso 14. Passou o segundo ai. Agora veja só, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Sem demora vem o terceiro ai. O que é o terceiro? O terceiro ai é a 7ª trombeta. Terminou o interlúdio, terminou o intervalo, a misericórdia foi retirada, chegou a hora do terceiro ai, da última trombeta ser tocada. Do que trata a última trombeta? É a volta de Jesus, é o fim de todas as coisas. E aqui João está dizendo, chegou o tempo da volta de Jesus, chegou o tempo da segunda vinda de Jesus nas nuvens. Queridos irmãos, podemos dizer que todas as outras trombetas já tocaram, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, e estão tocando, porque vão da primeira até a segunda vinda de Cristo. Mas é certo que a 7ª trombeta ainda não soou. A igreja ainda está aqui, as nações ainda não foram julgadas, o mundo ainda está firmado nas suas estruturas. Mas esteja certo, ela ainda não soou, mas ela vai soar em breve. Eu creio que está tão próximo, que é como se o 7º anjo já estivesse com a 7ª trombeta em seus lábios, pronta a um sinal, a uma ordem do Cordeiro de soar e tocar a 7ª trombeta.
1 Tessalonicenses 5,2 diz: porque vós sabeis que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pode ser que ela já esteja com a trombeta, o anjo com a trombeta em punhos, com lábio, pronto a soar. Sabe o que é o mais curioso para vocês? E quando eu vejo esses bancos, essas cadeiras vazias, é que muitos vivem como se essa trombeta nunca fosse soar. O estilo de vida, vivem como essa trombeta nunca fosse soar. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, o que Paulo está falando em Tessalonicenses? A 7ª trombeta. O que acontecerá quando a 7ª trombeta? O Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados. Quando é que essa palavra de ordem vai ser dada? Dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Quando é? É o que está no capítulo 5, será como um ladrão na noite, ninguém sabe, eu não sei, eu temo o dia que eu entrar no meu carro para viajar, para pregar a uma cidade, e não voltar, então a trombeta vai ter soado para mim. Eu temo o dia que a idade chegar, e eu tiver alguma complicação intestinal, vascular, e a trombeta soar para mim. Ou eu temo que ela de fato soe para todos nós. E Jesus diz: se o pai de família soubesse a que hora do dia o ladrão vier, ficaria vigiando. Portanto vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu sou de um tempo que eu cresci, onde essas mensagens eram comuns. Escrevia esse livro, pregava sobre isso, tinha ilustrações e quadros em casas, havia expectativa sobre a volta de Jesus e temor. Hoje eles estão como Noé, comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando-se e dando-se casamento. Por isso que a teologia coach está fazendo um sucesso, porque os pastores estão dando o que a massa quer estética, academia, cosméticos, gordura, quer enfeite, prosperidade, riqueza, sucesso. Querem postar nos fins de semana fotos nas praias, sem roupas, curtindo. Não estão na iminência da volta de Jesus. As pessoas estão buscando riqueza, beleza. É o que Jesus disse. Eles estariam assim, comprando e vendendo, preocupando-se com outras coisas. Lembra do que Paulo disse? Que está chegando o tempo que os que comprem e os que possuam vivam como se nada tivesse, e os que casem os casados como se não casados fossem. Paulo está dizendo: estão vivendo um tempo tão... A iminência da volta de Jesus tem que mudar meu comportamento, meu estilo de vida. E aqui a trombeta está para soar, gente. E mesmo que a trombeta não soar agora, quantos anos você tem de vida? Quantos você tem a mais do que você tem? Dá para contar nas duas mãos. É muito rápido para viver uma vida para esse mundo só. A trombeta vai soar a qualquer hora. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem das bebedices, glutonarias e os cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Cuidado. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai, porque não há de saber a hora que há de voltar o vosso Senhor. Vamos então para a 7ª trombeta. São fatos simultâneos, presta atenção. O que ocorreu no 11? Nós tivemos a primeira metade, a primeira semana de Daniel, a primeira metade, pulamos para a última metade, período da grande tribulação, do anticristo.
martírio da igreja, depois ressurreição da igreja, ressurreição dos mortos, arrebatamento, e agora, seguindo o cronograma, o grande finale, a volta de Jesus. Ela se sucede na última metade da última semana, após o martírio da igreja, após a ressurreição, com o arrebatamento, simultaneamente Cristo volta. Verso 15: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O texto começa dizendo que há grandes vozes no céu. Preste atenção aqui. Apocalipse é um livro, se você reparar até aqui no 11, você acompanhou comigo a série, é um livro que relata muitos sons, muitas vozes, muitos barulhos. No capítulo 1 de Apocalipse, verso 10, João diz: ouvi por detrás de mim uma grande voz. Apocalipse capítulo 4, verso 1, João diz: eu ouvi como voz de trombeta ao falar comigo. Cada ciclo do Apocalipse são 7 ciclos. O Apocalipse é assim, conta e reconta a mesma história, que vão da primeira à segunda vinda de Cristo, 7 vezes, 7 ciclos. Cada ciclo é marcado por vozes, sons, barulho, e à medida que os ciclos vão passando, vai aumentando a intensidade desses sons, desses símbolos, dessas cores, dessas formas. E o que esses sons significam? Eles exprimem excitação, eles exprimem expectativa, eles exprimem desejo. É isso que esses sons exprimem. Mas desejo pelo quê? Expectativa pelo quê? Eles anseiam pelo fim. São sons que significam clamor. Eles clamam pelo fim, clamam pela volta de Jesus. Queridos irmãos, aqui já tem um princípio. Isso nos diz o quanto o povo de Deus deve desejar a volta do Senhor. Deve desejar. Paulo nos diz que toda a criação espera a ardente manifestação dos filhos de Deus. E no grego diz que a criação fica na ponta dos pés, esticando o pescoço, esperando a volta de Jesus. Está em Romanos capítulo 8 isso. Nós deveríamos nutrir a mesma coisa. João Calvino diz que aquele que não anseia pela volta de Jesus, ou pela sua segunda vinda, fez muito pouco progresso na sua vida espiritual. Esses sons, essas vozes, são para dizer: igreja, Maranata, desejamos que venha, Senhor, vem redimir esse mundo, vem reinar com poder e glória, vem arrebatar a sua igreja, Senhor. Essas vozes estão anunciando a João que o fim chegou. Você fica assim, entusiasmado pela volta de Jesus? Você cria uma ardente expectativa para esse dia chegar. Eu me lembro de um dos cristãos que eu conheci na minha jornada. Eu conheci alguns cristãos muito piedosos, já contei. Um deles era um frentista de um posto de gasolina, muito humilde, muito simples, e às vezes eu passava lá para abastecer, e de repente ele estava ali, e do nada ele parava e dizia: às vezes eu fico aqui no posto, olho para o céu e fico imaginando, como será que vai ser lá na glória? Um homem de quase 50 anos, parecendo uma criança, como será que vai ser no céu? Como será que vai ser o dia que Jesus voltar? Você é como esse simples frentista, que sabe que não é daqui, sabe que está de passagem, e que anela, que deseja ardentemente pelo retorno do Senhor Jesus. Quantas pessoas, jovens solteiras, eu já vi: Jesus, não volte antes de eu casar, não volte antes de eu comprar meu carro, não volte antes disso, não volte. Que coisa mais absurda, que blasfêmia é essa? Qual empreendimento nessa terra pode se comparar ao valor da volta de Jesus? Notem outra coisa aqui. Antes de começar a tocar as trombetas, em Apocalipse 8,
lá diz que houve silêncio no céu. Lembra? O anjo abre o 7º selo. O 7º selo é o anúncio das trombetas. E a Bíblia diz que houve silêncio. Por quê? Por causa da gravidade das trombetas, da solenidade, do terror que seria. Só que agora na 7ª trombeta diz: ouve-se vozes, e vozes de júbilo. Na outra houve silêncio por causa do terror. Na 7ª houve-se vozes de júbilo. Por quê? Porque chegou o tempo do reinado completo e absoluto de Cristo. É o já e o ainda não. Cristo já está reinando, a igreja já é salva, mas ainda não entrou na glória, mas ainda não reina na sua plenitude. Por que houve-se vozes de júbilos? Por causa do final do verso 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. É só você ouvir Aleluia de Handel, como ele ilustrou esse texto. Houve esse júbilo porque chegou o tempo do Senhor conquistar por completo o seu reino. Alguns entendem esse versículo como a cristianização da sociedade. Os pós-milenistas entendem que no final os crentes assumirão todas as esferas e posição de poder, e teremos um período de paz, onde Cristo reinará fisicamente aqui na terra. É isso que quer dizer: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Mas não, nós não entendemos assim. O que significa essa afirmação? No grego aqui algumas traduções dizem os reinos desse mundo, mas no grego não é reinos no plural, é reino. Porque ele não está falando de etnia, não está falando de partidos políticos ou de métodos de governo. Ele está falando de um reino que sobrepuja, um reino que está por trás de todos os reinos, é um reino espiritual. Esse é o reino que o diabo possuía influência. Lembra na tentação de Jesus? Levou ele para um alto do monte e mostrou-lhe todos os reinos, diz: todos te darei, porque a mim foi dado se prostrado me adorardes. É o reino de Satanás, é o reino que o diabo possuía influência, um reino que influenciava todos os outros reinos. São reinos que se rebelam contra Cristo, como está no Salmo 2, verso 1, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós suas ataduras. É este reino, regido pelo diabo, pela ideologia do diabo, que governa todos os outros reinos e todos os outros povos. Portanto, na volta de Jesus, com a sua volta, o que esse texto está querendo dizer é que o reino que estava nas mãos de Satanás, e que reinava em oposição ao reino de Deus, agora será de Cristo. Cristo na sua volta conquistará esse reino em sua plenitude de uma vez por todas. Ele não pode reinar na sua plenitude. Para que ele reine na sua plenitude, ele vai vencer e expulsar daqui Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, a morte e todas as nações ímpias. Então ele reinará com plenitude. Isso é o que está em Daniel 7:14. Olha o que diz sobre Cristo: foi-lhe dado a Cristo domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio ou reino é um reino eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando é que esse reino jamais passará e terá um domínio eterno? Na sua vinda, ao soar da 7ª trombeta. É isso que está acontecendo aqui, meu irmão. Portanto, os céus estão gritando a vitória de Cristo.
É isso que os céus estão cantando, é isso que as vozes dizem. Cristo expulsou o usurpador dessa terra, Cristo livrou a terra do seu reinado de rebelião e de corrupção. Agora o reino é de Cristo, um reino de justiça e de verdade. É isso que vai acontecer no fim. Toda injustiça será tirada, toda injustiça será punida, todos os inimigos de Deus e da igreja serão aniquilados e tirados da terra. Não haverá ideologias, não haverá corrupções, não haverá partidos, tudo isso será extinto. Todas as hostes malignas, as hostes humanas, as hostes espirituais, todos os demônios, todas as potestades, todas as etnias, todos os reinos, todos os poderes serão destituídos. E vai haver lugar para um só reino, o reino de Cristo. É o que está em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, falando de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o seu trono, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Agora no final, e o seu reinado não terá fim, jamais terá fim. Esse dia está chegando, meu irmão. Ao soar da 7ª trombeta, virá o conquistador, coisa que nem Napoleão, nem Hitler, nem César, nem Mao Tse Tung, nem qualquer rei, nem qualquer faraó, nem qualquer dinastia jamais sonhou ter. Ele virá cavalgando no cavalo branco, pelejará com cetro de justiça e vara de ferro, regerá as nações. Ele conquistará e governará tudo e todos. O que João está dizendo aqui é a batalha de 2 reinos, o reino caído, o reino de Satanás, agora sendo derrotado pela vinda do Senhor na plenitude do seu reino. São 2 reinos. Deixa eu fazer um parênteses aqui para perguntar. Olhe para mim, de qual lado você está? Qual dos 2 reinos você faz parte? Você ainda pode mudar isso hoje, antes do soar da última trombeta. Você não precisa morrer em seus pecados. Marcos 1,14 diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E agora o texto termina, sua soberania se mostra absoluta. Olha o verso 15 e última parte: e ele reinará pelos séculos dos séculos. A sua soberania se mostra absoluta, ninguém vai tirá-lo do seu trono. Uma vez sentado e estabelecido esse trono, ele é inexpugnável. Agora João, diante de toda aquela beleza, ele está vendo a volta do Cordeiro, meu irmão, o que está no final do capítulo 24, e depois dos dias daquela tribulação, o sol não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, então verão do céu um sinal, o Filho do Homem com poder e grande glória. É o que ele está vendo. Agora, de repente, aparece em cena uma grande adoração, uma grande adoração. Veja só o verso 16: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus. Mais uma vez, João vê agora, no soar da 7ª trombeta, os 24 anciãos. Já dizemos o que significa os 24 anciãos. 24 é a soma de 12 mais 12. Os 12 patriarcas, 12 filhos de Jacó, do Antigo Testamento, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Significando a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, gentios e judeus. Quando João vê os 24 anciãos, são crentes de todas as eras, de todos os tempos, e a totalidade dos eleitos, dos remidos. O que ele vê é a igreja, e olha a posição que ele vê a igreja, preste atenção. Se eu não falar, parece até heresia, parece até blasfêmia. E os 24 anciãos que se encontram
sentados no seu trono. João vê a igreja no soar da 7ª trombeta, sentada no trono, ao lado de Deus. Significa que ela está numa posição de honra, por ter servido, sofrido e amado o Senhor. Meu irmão, preste atenção, não é pouca coisa servir o Senhor nessa terra, não é pouca coisa ser cristão. A igreja será honrada, a igreja terá um lugar de destaque nos céus. Ser crente é a coisa mais elevada do mundo. Veja onde João está vendo a igreja, sentada no seu trono. Você que prega o evangelho nas ruas, você que ora pelas madrugadas, você que sofre discriminação e bullying na escola por ser cristão, você que é rejeitado, você que tem dificuldades, permaneça, grande será o seu galardão. João aqui abre um pouco, discutindo o futuro, e vê você lá, vê eu lá, vê os santos lá, estão do lado dele em posições de honra, com coroas na cabeça, com vestes reais, ao lado do Cordeiro. E a Bíblia diz que ela se prostra e adora. Por que isso? Os 24 anciãos que se encontram sentados no trono de Deus prostram-se sobre o seu rosto e adoram. Esses 24 anciãos se curvam mais uma vez diante de Deus. Já se curvaram no capítulo 4, já se curvaram no 5, e agora se curvam no 11 e adora. E louva. Opa, adora, louva? Não, então não é um ato simples. Está acontecendo um culto aqui. Está acontecendo adoração aqui. Um culto está acontecendo nos céus. Mas que tipo de culto está acontecendo aqui? É um culto de ações de graça. Eles estão agradecendo ao Senhor, conforme o verso 17, é um culto onde estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, a criação redimida e toda a igreja estão em um culto de ação de graças. Agora, vamos ver a razão para este culto, para essa adoração. São 3 razões por que a igreja está adorando, está cultuando o Senhor. A primeira razão, pelo reinado total de Cristo. Veja o verso 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eles estão cultuando, louvando a Deus pelo Cristo, pelo seu reinado total. Os santos iniciam um grande culto de louvor pela vitória completa de Cristo e a posse total do reino. Que coisa gloriosa, meu irmão! É isso que celebraremos nos céus, a vitória desse vencedor, que vem montado no cavalo branco, que rompeu os grilhões da morte, ressuscitou no 3º dia e subiu em glória, e ele está sendo aclamado, adorado pela sua vitória. Agora o reino é todo seu, aqui é o fim do fim, todos estão sendo despojados, julgados e recompensados. Aqui também aprendemos um princípio no louvor. O que cantar? Qual o conteúdo do cântico? O texto diz aqui, que és, que era, e porque assumiste o teu grande poder. Primeiro, porque nós adoramos, preste atenção, equipe de louvor, irmãos. Primeiro, quem és? Pelo que ele é. Louvamos os seus atributos. É isso o conteúdo dos cânticos. Não tem olha para mim, tem sabor de mel, remove a minha pedra. Não se canta isso, se canta quem Deus é, se canta seus atributos, se exalta, se destaca sua grandeza, majestade, glória. Segundo, quem ele era, quem és e que eras. O que era? O que ele era? Era homem, se encarnou. A cruz. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Suas obras, quais são? Criação do mundo,
milagres, mas qual é a sua maior obra? A redenção, através do seu Filho. Nós cantamos a humanidade, a encarnação, a morte, a ressurreição e a assunção de Cristo. E que mais? E o que Ele se tornou? Porque assumiste o seu grande poder, o que Ele se tornou? Seus atributos, sua obra e o seu reino. Segunda razão pelo que louvamos o Senhor, pelo juízo final. Verso 18: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. É sobre isso que eles estão cantando. Chegou porém a tua ira. Parece estranho cantar isso, né? O soar da 7ª trombeta está cantando ira, destruição, julgamento. É um culto que está acontecendo. E o primeiro motivo, a vitória total de Cristo. O segundo motivo, o juízo sobre os ímpios, seus inimigos. Por que temos que cantar isso? A 7ª trombeta, irmão, celebra a vitória absoluta de Cristo sobre o mal. Faz sentido, porque esse texto foi escrito numa época onde os cristãos estavam sofrendo perseguição do Império Romano. E ele está dizendo que quando a 7ª trombeta soar, todas as nações, inclusive o Império Romano, serão julgados. Por isso temos que celebrar. Deus está punindo os inimigos da igreja, Deus está punindo os inimigos do seu Filho, Deus está punindo os seus próprios inimigos. Eles estão cantando a vitória final do nosso Deus. Eles estão dizendo: o mal não tem a vitória final, é o nosso Deus que tem a vitória final. Eu estava vendo esses dias o documentário, mais uma vez, do Terceiro Reich alemão, da ascensão e queda de Hitler. Hitler queria copiar o modelo dos governos dos imperadores romanos, e o Terceiro Reich para ele duraria 1000 anos. Toda a pompa, toda a fúria, toda a tecnologia, toda a articulação. Foi considerado o maior líder militar de todos os tempos, mas do dia para a noite tudo aquilo ruiu, despencou, e o Terceiro Reich foi dizimado e a Alemanha nazista pulverizada. Assim serão esses reinos, e nós temos que glorificar a Deus por isso. Terceira razão para cantar, pelo galardão dos santos. Verso 18, parte final: para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome. Por isso que eles estão fazendo um culto. Queridos irmãos, Ele não só punirá os ímpios, mas também recompensará todos os cristãos. Eles estão cantando porque iremos receber galardão no céu. Olha lá, olha só: para se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, vai haver uma recompensa. Ah, pastor, mas eu sou tão pequenininho, um crentezinho tão pequenininho. Isso aí está falando de Elias, Moisés e Paulo. Não, meu irmão, não é só uma categoria especial que vai receber o galardão. Veja no 18, para dar o galardão aos servos, aos profetas e aos que temem o seu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Todos vão receber um galardão, todos vão receber uma recompensa, do maior ao menor. E isso é algo para se cantar. Essas são as 3 razões. Deixa eu dizer algo para você. Você que rejeitou o mundo, você que rejeitou o pecado, você que creu em Cristo, você estará presente nesse culto, você estará aqui nessa festa celestial. Você estará aqui. Você já viu quando tem essas celebrações, esses coquetéis, essas bodas, esses jantares finos, luxuosos, e você recebe um convite, vem aquela carta timbrada em relevo, com o brasão da família, sabe? E você vai. E você fica tão honrado.
E quando você não é convidado, você fica tão chateado, ou você não sou merecedor de estar ali, mas aqui não, você recebeu, meu irmão, uma dívida que está carimbada com o sangue de Jesus, que te permite entrar aqui. Você é o convidado de honra, você está vestido com as vestes nupciais, e o seu lugar está aqui reservado. Agora terminando. É isso que eles estão celebrando. Cristo está voltando, a 7ª trombeta soou, arrebatamento dos mortos, ressurreição dos mortos, arrebatamento dos vivos, julgamento sobre essa terra. E agora, o verso 19, é o fim do fim, é o finzinho. E aqui no 19 nós temos o mais glorioso de tudo. Preste muita atenção no 19 agora, o fim do fim aqui. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, e grande saraiva. Presta atenção, preciso da sua atenção agora. Abriu-se então o santuário de Deus no céu, João diz. O que é isso? O que isso significa? Presta atenção, santuário aqui é a casa de Deus, é o céu dos céus. Deus aqui então na 7ª trombeta abre a sua casa, abre os portões do céu, dos seus aposentos, sua casa está aberta, ok? A 7ª trombeta soa, Cristo volta entre as nuvens, e Deus abre as portas do céu. Por que Ele faz isso? Aquilo que jamais foi visto por alguém, que sempre teve oculto, Deus agora abre. Deus abre seu santuário para revelar algo a alguém. Deus quer revelar ao cosmos, a toda a criação, a sua obra. E Deus quer revelar o que há lá dentro do céu. Ele abre a sua casa para uma inspeção. E o que há lá? O que ele mostra? Notem, João está falando que ele abriu o santuário. Nós temos que entender algo aqui, escute. Na nova aliança, não há mais edifícios, templos, palácios de pedra. Cada redimido, cada salvo, ou cada um que se converte, segundo 1 Pedro 2,5, se torna uma pedra viva, uma pedra, um tijolo. 1 Pedro 2,5, vós também como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada um é um tijolo, uma pedra viva. E como pedra viva, é encaixado no templo, é parte da quantidade de tijolos que formam o templo. Quando a 7ª trombeta soar, Deus chegará com o último salvo, o último tijolo que Ele formou e formará o templo. Ele então, com a volta de Jesus, finalmente acabará a sua construção. Então os portões do céu se abrirão, e Deus mostrará a todo o universo a obra que Ele tem feito. Que obra é essa? Um edifício formado pela totalidade dos salvos, dos eleitos. Isso que João está vendo. Um templo edificado com o número de cada salvo, é a totalidade da igreja. Ele está fazendo isso para mostrar ao mundo: eu salvei pecadores, Deus salvou pecadores, um novo templo está sendo erguido, irmãos,
um templo vivo, feito de almas vivas. O tabernáculo e o templo eram apenas sombras, arquétipos de algo maior que ele faria. E no Novo Testamento, não tem nem como prosseguir. Ele abre os céus, João vê um templo, ele está mostrando para o mundo, veja o número dos eleitos, dos salvos, dos redimidos, veja um edifício construído, veja, a minha obra consistiu em salvar toda essa quantidade de pecadores. Vem cá, você que está aí meio desavisado, você que está me vendo, não tem vontade de ser um tijolinho desse templo? De fazer parte daqui? Você que é só religioso, convenhamos, Deus sabe que você pensa o que faz fora da igreja. Você não tem vontade de fazer parte? Imagina uma obra de Van Gogh, Picasso, Da Vinci, Michelangelo, Leonardo, e ele retratar você em um ponto. Seria uma coisa grandiosa se aparecesse na Mona Lisa, ou se fizesse parte da Pietà, ou da Ceia. Quanto mais você fazer parte dessa obra de arte que está sendo pintada, escrita não por Michelangelo, Picasso, Da Vinci, mas Jeová, o Deus Todo-Poderoso, está esculpindo um edifício, e você tem a chance de estar lá, de ser uma das pedras dele, que comporão o número total dos salvos, e formarão essa belíssima, estupenda obra, que excede em glória o Empire State Building, que excede em glória o World Trade Center, as pirâmides do Egito, ou qualquer outra coisa. Deus escancara as portas do céu, da sua casa, e mostra para o universo: veja a minha obra, veja o que eu tenho feito ao longo das eras, salvado pecadores, e está aqui um edifício erguido, não com pedras físicas. Mas não parou. Se você está estarrecido, estupefato, isso aqui é o final do final. Já se foi tudo na terra. A besta, o falso profeta já enviou para o inferno, já julgou as nações, aniquilou esse mundo. Agora é o fim do fim. É só ele e a nova criação. Só tem algo estranho aqui. Olha lá. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E foi vista a Arca da Aliança. No seu santuário, está todo mundo procurando a Arca da Aliança? Aquela. Vamos perguntar, onde está a Arca da Aliança? Aqui. Viu a bendita arca, aquela que Davi carregava, símbolo da presença, aquela com ouro batido, madeira de acácia, 2 querubins, a tampa do propiciatório, símbolo da Shekinah, da glória, da presença de Deus. Ele vê o templo e vê a arca dentro do templo, no centro do templo. Portanto, assim como no tabernáculo e no templo, Deus vê a arca, João vê a arca da aliança dentro desse templo. O que é isso? Tem uma ideia que seja? Essa arca, dentro do templo, é Cristo no meio do seu povo. É isso que João está vendo. O templo foi erguido, o céu foi aberto, o templo está sendo visto, e lá no meio a arca também foi vista. No centro desse templo, feito de todas essas almas vivas, pedras vivas, está a arca. No Antigo Testamento, essa arca também era central na mobília do tabernáculo. Tinha a porta de entrada, tinha o altar de sacrifício, a pia da purificação, tinha os pães da mesa da preposição, o candeeiro de ouro, mas no lugar central estava a arca, e aqui João vê ela no lugar central do templo. E
dentro da arca estavam as 2 tábuas da lei, as tábuas do testemunho, e a tampa que era o propiciatório. E essa arca ficava no Santo dos Santos, onde a presença de Deus residia. Ali o sacerdote aspergia sangue para expiação. A ira de Deus era placada e o pecado era coberto. O que é isso? É um tipo de Jesus Cristo. Primeiro, a arca foi feita de madeira e de ouro puro. Madeira, sua humanidade. Ouro, sua divindade. E não é qualquer madeira, madeira de acácia, impermeável e incorruptível. Ele em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. A arca continha as 2 tábuas da lei. Todas as exigências da lei contidas na arca foram por Cristo cumpridas. Eram 2 tábuas. A primeira, mandamentos que dizem respeito a Deus. A segunda, mandamentos que dizem respeito ao próximo. O cumprimento da lei, tanto quanto a Deus quanto ao próximo, é o amor. Ele amou Deus de todo o coração, de toda a sua força, todo o seu entendimento. E ao próximo como a si mesmo. Ele cumpriu toda a lei. Ele veio do céu para cumprir em perfeita obediência e assim substituir pecadores. O propiciatório era o lugar onde o sangue era aspergido. Ele não só cumpriu e obedeceu no nosso lugar, mas ele teve que pagar por nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João. Na cruz ele derrama o seu sangue. Quando o soldado fura-lhe o lado, ele asperge, como o sacerdote aspergiu sangue sobre o propiciatório, o Senhor asperge o seu sangue para cobrir, expiar nossos pecados, aplacar a ira de Deus, satisfazer a sua justiça e nos perdoar. Meu Deus do céu, o que temos aqui então? A 7ª trombeta soa, Deus abre o seu santuário, e no centro dele temos Jesus Cristo habitando com o seu povo. Para quê? Mostrando que nós só estamos ali por causa dele, do que ele fez. Ele é o centro, ele é o pilar, ele é o alicerce daquele templo, ele é o centro de tudo. Para que mais? Deus mostrando ao mundo que ele está se reconciliando com o homem em novos céus e nova terra, através do seu Filho, Cristo Jesus. Que coisa gloriosa, meu irmão. Que coisa gloriosa, os céus abertos, você entrando e fazendo parte do templo, e lá no meio, todos os redimidos, com Cristo Jesus. Isso que João está vendo. Encerra-se o último ato, fecham-se as cortinas, dá-se lugar agora para uma nova criação. A redenção consumou o seu plano e chegou no seu ápice. Agora Deus está habitando com o seu povo, por intermédio de Cristo, seu Filho, sem o qual não poderiam sobreviver. Não é um privilégio? Olha, eu acho que eu nunca vou ter o meu nome na calçada da fama, nem no hall da fama. Eu não sei, eu não vou ter nada. Eu já estou ficando velho, você também está acabando tudo. Mas dá para aquilatar o valor de fazer parte disso aqui, de estar presente aqui. Ah, meu Deus do céu. E eu quero terminar rapidinho, bem rapidinho, a última frase do 19. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Olhe para mim. Quando o Senhor tira a igreja dele aqui, ressuscita os mortos, o que sobra aqui na terra? Os ímpios, a besta, o falso profeta, esse mundo, está tudo aqui. Enquanto isso tudo está acontecendo nos céus, verso 18 diz que os ímpios estão furiosos,
enquanto a igreja está cheia de alegria. Diz que os ímpios estão sendo destruídos, enquanto os cristãos estão recebendo o galardão. E que para os ímpios é o dia da ira, enquanto para a igreja é dia da redenção. Faz uma reflexão da sua vida. Quantos sermões vão ser precisos como esse para você se converter, jovem? Jovem, você dá trabalho demais para tua mãe. Rebelião, pornografia, mundanismo, palavrão, mentira. O que cabe a você é o lago de fogo. Maridos que só acompanham as mulheres, mas não sabem ler a Bíblia, não se converteram. Esposas, que adianta você ver de aparência? Quando João Batista foi pregar para os judeus, ele falou: sai fora, João Batista, somos filhos de Abraão, somos da descendência de Davi sanguínea. Ele diz: não diga temos por pai Abraão, porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, eu estou na igreja bíblica, eu estou na aliança do Calvário, eu acompanho as séries de exposições, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Você precisa odiar o que você ama, amar o que você odeia. Você precisa amar o Senhor Jesus Cristo, desprender desse mundo. Há muitas vaidades, há muito mundo ainda. A maior evidência de um salvo é o amor ardente por Cristo. Esse dia está chegando, o anjo está com a trombeta em mãos, a qualquer hora pode soar. Venha Cristo, venha. Imaginemos assim, eu vou conjecturar. Veja isso, venha comigo aqui. Imagina João vendo um edifício, devia ser de uma extensão, de um tamanho gigante. Imagina ele vendo. De repente João nota que tem uns buraquinhos. Falta um tijolinho ali, falta outro ali, outro ali. Aí João, mas o que será aquilo? O templo é perfeito, mas ele está incompleto. Faltam algumas pedras lá. Quem sabe não seja sua mãe aquela pedra que falta. O seu pai que você tanto chora é uma pedra. Quem sabe não seja você aquela pedra. O edifício ainda não está completo, porque a trombeta pode estar nos lábios do anjo, mas ainda não soou. Enquanto ela não soou, mais pedras podem ser inseridas naquele edifício. E elas têm que vir quando? No interlúdio, onde o cavalo branco, onde as duas testemunhas e o livrinho está aí pronto para profetizar. Eu quero começar com você. Vinha, você está cheio de penduricalho, cheio de coisa, largue isso, desista e corra para Cristo. Desista de méritos, desista de obras, desista de enganar esposos, filhos, se renda. Fala como filho pródigo: pai, eu pequei, me trata pelo menos como empregado, eu pequei, me recebe, não me deixa fora, eu pequei. Comece por você. E se fosse o último culto, meu irmão? E se eu receber hoje às 3 da manhã uma notícia: fulano se acidentou, fulano está na UTI, pastor, vai lá, e eu chegar lá, o médico disse: tarde demais. Segundo, não vale a pena chorar pela essa mãe, pai, irmão. Senhor, ainda que resta um só tijolo, coloca o meu pai lá, coloca a minha mãe lá. Se restar um só tijolo, coloca ela lá, por favor. Ou ao ponto de dizer como o apóstolo Paulo: tira a minha parte lá e coloca a dela, por favor. Por favor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.